Audiência das 14 horas, Romualdo Rodrigues e empresa Unisaúde. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde. E esse calorzinho no meio do inverno, hein? É. Julho e esse calorão que... Quando a gente- gente poderia pensar que isso estaria desse jeito, né? A gente não sabe o que usa, porque é calor, é frio, É verdade, vocês preferem o frio ou o calor? Eu prefiro o calor. O calor. Calor? Eu já sou mais do... Não gosto daquele calorão intenso, sabe? Prefiro uma coisa mais amena, assim. Aqui em São Borja não tem meio É, termo. aqui é extremo, né? Faz muito tempo que eu não vejo um calor assim. Ainda É mais verdade. com a chuva do Rio que deu esse tempo aí. É verdade, acho que é a primeira vez que eu vejo um calorão desse Em no julho, meados né? de julho, né? Então tá, pessoal, acho que a gente já pode iniciar então. Vou me apresentar para vocês, eu me chamo Lucas, eu sou o mediador que vai conduzir essa sessão de hoje, em que estamos todos aqui. Primeiramente eu gostaria então de perguntar como o senhor se chama. Eu me chamo Romualdo. Romualdo. Isso. Como o senhor gostaria de ser chamado? Pode ser Romualdo. Pode ser por Romualdo mesmo? Sim, sim. A senhora? Bárbara. Bárbara, a senhora é representante dele? Sim, sou procuradora dele. Certo. E a senhora como se chama? Marília, eu sou a representante da Unisaúde. Marília, a senhora gostaria de ser chamada dessa forma mesmo? ou Dessa alguma outra? forma, tá tranquilo. Certo, senhora Maria. E a senhora como se chama? Me chamo Vanessa. Vanessa, a senhora é Sou procuradora? procuradora. Minha advogada. Certo. Então tá, gente, vamos lá. A minha função aqui hoje é auxiliá-los na busca de uma solução para a situação em que estamos conflitando aqui. Diferente de um processo judicial, aqui ninguém é ré, aqui ninguém é autor, estamos todos na busca de uma solução que evite levar ao Poder Judiciário essa questão, para evitar esse desgaste processual. Se der tudo certo na sessão de hoje, nós talvez já consigamos sair em um acordo, tudo certo, encerra aqui hoje, tá bem? Mas caso isso não ocorra, nós podemos marcar outra sessão para tentar outra conciliação mas a gente vai vendo no andamento, então, o que ficar melhor pra gente, se a gente conseguir chegar num acordo, beleza? Eu não tenho medo de brigar. Se tiver que ir pra justiça, eu vou pra justiça. Certo, tá bem, senhor Romualdo. Então, como eu estava dizendo, eu não sou juiz aqui, minha função é ser imparcial com vocês, eu não vou tomar nenhum lado. Minha função aqui é exatamente ouvi-los. Se for necessário, se for do meu entendimento, se eu achar que as coisas não estão indo bem, eu posso ouvir cada um individualmente, entender o que cada um está buscando, qual é o sentimento que vocês têm consigo e encontrar uma solução, então, que seja benéfica para ambos, tá certo? Então, inicialmente, eu vou perguntar para o senhor Romualdo o que ele acha que está acontecendo, qual é a situação que ele nos traz aqui hoje. Em seguida, eu passo, então, para a empresa, dar a sua manifestação, o seu entendimento, e assim a gente vai prosseguindo a sessão hoje, tá certo? Então, senhor Romualdo, o senhor pode ficar à vontade para se manifestar. Bom, senhor Lucas, espero que o senhor resolva o meu problema aqui, tá? A situação é muito triste. A gente com esforço, a gente paga um plano de saúde a vida toda, há muito tempo, nem sei quantos anos já, sei lá se faz 8, 10 anos que a gente paga tudo em dia, não deixa atrasar uma prestação do plano de saúde. Aí quando a gente tem um problema sério, fui lá no médico, ele disse, o senhor está com um problema sério, o senhor tem que resolver isso aí. Mandou eu fazer um exame, e eu, tá bem, vou lá, vou fazer meu exame, graças a Deus que eu pago o plano de saúde, né, seu Lucas? Com certeza. Vou lá fazer meu exame, chega lá, a pessoa lá diz pra mim, o senhor não pode fazer porque o seu plano não cobre, o senhor tem que pagar à vista aqui, R$ 1.500. Certo. Meu médico disse que era uma coisa séria, e eu, poxa, eu deve estar tendo algum mal entendido. Simples, fui lá, procurei um plano pra gente resolver essa situação. O que o plano diz pra mim? Seu Romualdo, isso aí não é problema com o plano, o senhor que deu o seu jeito. Eu pago 10 anos o plano de saúde em dia, na hora que eu preciso eu não tenho plano. Certo, certo. E aí como é que eu fico nessa situação? Entendo. Tenho que fazer esse exame, o médico me aperta, diz que eu tenho que fazer, que pode ter consequências seríssimas para mim. Quem é que vai cuidar da minha família depois se acontece alguma coisa comigo? Certo, certo, entendo. Consigo entender bem o seu sentimento, o senhor está frustrado, o senhor está apresentando uma decepção. E seu Lucas, em relação- e não é só isso, seu Lucas. Certo. E o senhor não sabe. Aí depois ainda disseram para mim, não, tudo bem, a gente até paga o dinheiro para o senhor, 1.500, mas vocês vão ter que chamar um perito para pagar não sei mais o que, acho que é R$ 2.000.
Então eu vou ter que pagar 1.500 mais R$2.000, seu Lucas. Certo. Tá Da certo. onde eu vou tirar esse Seu dinheiro? Lucas, certo. Eu vou pedir que o senhor se acalme um pouco, pode ficar mais tranquilo, que a intenção da gente aqui hoje não é entrar em conflito, justamente o oposto. A nossa intenção aqui hoje é justamente resolver essa questão da melhor forma possível. Se der tudo certo, a gente sai daqui com um acordo hoje, o senhor pode fazer o seu tratamento, seu exame, mas vamos manter os ânimos acalmados para não evitar desgastes desnecessários aqui na sessão, tá certo? Consigo entender os seus sentimentos, o senhor está frustrado, está decepcionado, justamente por ter contratado o plano na intenção de que quando precisasse ele estaria disposto aí para lhe auxiliar. Então agora a gente vai ouvir o que a senhora Marília tem a Mas eu vou dizer. poder falar depois? Sim, eu posso sim, falar? certo, sim. O senhor vai ter o seu momento de falar Tá. também depois. Agora a gente já entendeu a situação mais ou menos, Tá. vamos ver o que o plano tem a dizer sobre essa questão, tá certo? Muito Tá obrigado. Antes que eu esqueça, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos hoje, que a gente sabe que todo mundo tem seus compromissos, sua agenda, seu emprego, provavelmente alguém aqui teve que largar o trabalho hoje para poder estar presente aqui. Então eu agradeço muito que vocês estejam presentes e estejam dispostos a buscar uma solução para esse conflito aqui hoje, tá bem, pessoal? Então, senhora Marília, a senhora está com a palavra agora. Então, seu Lucas, antes de tudo, seu Romualdo, o senhor tem que entender que quando o senhor nos contratou como seu plano de saúde, o senhor assinou um contrato. Então, o senhor estava bem ciente do que o plano cobria ou não cobria. Seguinte, que esse seu exame tem um custo muito alto. Nós, desde o início, o senhor estava bem ciente de que o plano não cobriria. E quanto custa a minha saúde? Calma, senhor Romualdo, como eu expliquei para o senhor, a gente ouviu o senhor, sua versão, agora a gente vai ouvir a parte do plano, o senhor vai ter o seu momento de se manifestar novamente, tá bem? Eu vou pedir que o senhor mantenha os ânimos um pouco calmos, a gente manter o equilíbrio e a tranquilidade aqui, tá bem? É normal que numa situação dessas a gente fique com os ânimos exaltados, até porque, como eu disse, eu entendi já que o senhor está frustrado e que o senhor esperava outra ação do seu plano de saúde, mas a gente vai fazer o possível hoje para chegar num acordo, tá bem? Então vou pedir que o senhor se mantenha um pouco silencioso. Eu não gosto de injustiça, seu Lucas. Certo, certo. Eu entendo, senhor, consigo entender bem o seu sentimento, tá bem? Vamos então terminar de ouvi-los e aí eu passo a palavra para o senhor novamente, tá bem? Pode continuar, senhora Maria. Então, seu Romualdo, como eu ia falando, eu e minha advogada, a gente inclusive trouxe aqui o contrato, o senhor estava bem ciente quando assinou. E o senhor não é o primeiro a se queixar, a reclamar desses exames, mas o senhor tem que entender que deveria ter lido o contrato. E não é obrigação nenhuma nossa pagar isso para o senhor. Nós não temos essa obrigação. Eu vim aqui para resolver isso de uma maneira pacífica, então eu peço que o senhor também entenda o nosso lado. Eu não tenho como lhe pagar isso. O senhor sabia que isso não estava incluso. Não é o primeiro, todas as pessoas estão nessa sua situação, inclusive, por isso nós somos uma agência, uma instituição de planos de saúde. As pessoas que nos procuram estão nessa mesma situação que o senhor. O senhor tem que entender que não é o único, que a gente não pode abrir precedente para pagar coisas que não estão no contrato para cada um que vier aqui reclamar. Infelizmente, o senhor está com essa doença, mas a culpa não é nossa, nós cobrimos o que está no contrato, os custos são muito elevados para nós também, o senhor tem que entender. E não vale nada todo o tempo que eu sou cliente de vocês, não vale nada para vocês? Só quer valer o contrato, a letra fria do contrato? Tanto vale, seu Romualdo, que a gente lhe auxilia e lhe presta o nosso serviço. Como auxilia negando o meu exame? Mas é o que está escrito ali, a gente ajuda o que está escrito ali, a gente não pode também abraçar o mundo, seu Romualdo. Certo, vamos nos acalmar, vamos manter a ordem, certo? Então, eu pergunto ao plano, não teria nenhuma chance, nenhuma condição, nenhuma hipótese de vocês ressarcirem ou auxiliarem no pagamento do Sr. Romualdo para a realização desse exame? Eu vi que vocês solicitaram a perícia, que não foi comprovada, seria isso? Isso, no custo de R$2.000. Certo. Mas que absurdo isso aqui, Senhor Romualdo, que Sr. absurdo. Romualdo, por gentileza, a senhora pode descrever mais qual é a necessidade dessa perícia para a comprovação do plano? Seu Romualdo tem que entender, que eu acredito que ele não esteja entendendo, que isso é de suma importância para nós comprovarmos a necessidade real do pagamento desse exame. Mas não é só falar com o meu médico lá? Não, por gentileza. As coisas não funcionam assim. Eu só estou aqui cumprindo ordens, eu sou representante da minha empresa, o senhor também tem que entender isso. Tá? Eu sou a representante da Unisaúde, mas eu não sou causadora de todos os seus problemas. O senhor tem que
buscar entender isso aí. Eu preciso desse exame, dessa perícia, se ele quiser ajuizar uma ação, se ele quiser abrir um processo, não sei como é que vocês falam. Mas eu preciso de uma coisa que me comprove. Eu não tenho como acreditar, às vezes, num atestado assim tão facilmente. Certo. A gente vai ter que, se for para ser assim, a gente vai ter que conversar. Certo. Compreendi. Então, entendi que a função da empresa que é para a realização do tratamento que o Sr. Romualdo está pedindo, é necessário então que haja uma perícia comprovando que ele realmente, de fato, está com essa doença, que ele precisa desse tratamento, certo? Pergunto então, a senhora tem alguma sugestão de como a gente poderia resolver isso por parte do plano? O plano, desde o início, eu conversei já com a minha advogada, nós salientamos, e enquanto eu puder, eu vou reforçar que nós não temos obrigação de pagar isso aí. Mas, seu Romualdo, não, assim como a gente reconhece que o senhor sempre foi um bom pagador, e também eu sou humana, eu sou representante da saúde, mas também tenho uma família, também tenho pessoas que eu gosto que podem vir a estar nessa sua situação. Então, a gente até consegue se projetar para pagar R$700 desse seu custo aí de 1.500, que é um custo elevado. Se nós começarmos a abrir precedentes a pagar uma quantia integral ou alguma coisa desse tipo, não vai funcionar. Nós temos muitos outros clientes que também gostariam de ter esse benefício, de acordar conosco, mas não é bem assim. Então, eu coloco que R$700 a gente ainda, por essa consideração que a gente tem pelo senhor, para que o senhor continue conosco na nossa empresa, continue filiado a nós, R$700. Certo, muito obrigado, senhora Marília, então, pela sua manifestação, por a sua explicação. Então, eu vou passar agora novamente a palavra para o senhor Romualdo, para o senhor tiver alguma sugestão, como o senhor acha que a gente pode proceder, se a gente consegue realizar o acordo nos moldes que foram ofertados pela empresa. O que o senhor acha sobre isso? O senhor tem condições? O que o senhor sugere para que a gente possa solucionar esse problema? Seu Lucas, eu estou muito triste. Até parece que a gente está aqui falando de coisas que a gente está comprando. É um problema de saúde, é sério. É da minha saúde que a gente está falando, não é brinquedo. Uhum. Infelizmente, dona Marília, até concordo com o que a senhora falou aí, mas para mim fica muito difícil. Meu trabalho paga pouco, eu não tenho condições de pagar. Eu quero resolver o meu problema, eu quero fazer só o meu exame, eu quero ter o meu tratamento, eu quero ter a minha dignidade, mas eu não tenho condições de pagar tudo isso. Eu nem sei quanto é que dá, quanto que eu tenho que dar para ela. Ela bota os números aqui frios, eu só estou pensando no exame que eu tenho que fazer. Eu não estou nem pensando em número. Com o dinheiro que eu ganho lá no meu trabalho, eu não tenho condições de arcar com isso aí. Eu achei que eu estava tranquilo. Não, paguei meu plano de saúde, está tudo certo. Aí vem a senhora e me fala isso aí. Não, eu vou pagar só parte. Então, para que eu tenho plano? Para que a gente veio aqui? Certo. Isso aqui só agrava a minha situação. Compreendo. Eu quero resolver o problema. Mas esse valor eu não tenho condições. Não tenho condições. É da minha saúde que a gente está falando. A gente não está falando de coisas que a gente não é para comprar um celular. A senhora tem que entender. A senhora trabalha com gente. Certo. Vamos ver se eu entendi direito, então. O senhor está requerendo o tratamento, qual é o valor do tratamento mesmo? É R$1.500. E ainda tem esses R$2.000 que eu não sei do que é até agora. Não estou entendendo o que é esses R$2.000. Imagina, como é que eu vou ter R$3.500 para pagar? Tá certo, então são R$1.500 para a realização do tratamento e R$2.000 do que seria mesmo... A minha advogada me explicou, seu Lucas, que a gente precisa, enquanto empresa, eu preciso desse comprovante, dessa perícia, para que a gente venha pensar a pagar. Então, ele estava tentando abrir um processo contra nós, contra a minha empresa, e a gente pediu isso. Enquanto parte ré, a gente pediu isso. Então, se ele não tem dinheiro para pagar essa perícia, então, eu não sei, não tem porquê também ele... E a palavra do meu médico não vale? Eu quero resolver isso. A minha intenção é sair com que eu possa fazer meu exame e depois fazer meu tratamento. A minha família não pode ficar desassistida. Certo, compreendo. Não dá pra gente ver, de repente, que eu acho que é mais R$2.000, né? Uhum. A minha advogada me falou que eu tenho que pagar mais R$2.000. Uhum. Então, daqui a pouco, se a gente ficar só com esse outro valor, daqui a pouco, é que eu quero resolver esse problema, seu Lucas. Certo, então, como posso verificar aqui nessa questão? O tratamento do seu Romualdo é R$1.500 e, além disso, ele teria que realizar uma perícia no valor de R$2.000, certo?
Como a gente verifica, então, esse valor ele é maior do que seria a causa de pedir dele, né? Ele está pedindo um tratamento pela empresa em que ele realiza o seu... Plano de saúde. Pela empresa que ele realiza o seu plano de saúde, isso, R$ 1.500. Então, eu acredito que realmente, de fato, como ele explanou pra gente, deve ficar pesado no orçamento dele, visto que ele já paga o plano de saúde. Ele, então, teria que arcar com mais R$ 2.000 dessa perícia, ele acabaria ficando além do que ele tem a oferecer em relação aos seus custos, justamente já com o plano de saúde. Seria isso? Seu Lucas, desculpa até eu me atravessar de novo, mas de repente, será que a senhora não consegue uma proposta melhor? Eu quero resolver, e pelo que a senhora falou, de repente a gente possa resolver isso aqui. Mas, seu Romualdo, quanto o senhor acha que pode pagar? Então, preciso que o senhor me fale alguma coisa também. Esse dinheiro eu não tenho. O máximo que eu consigo é pagar alguma prestação por mês, alguma coisa. O que a senhora pode fazer para me ajudar? É um caso de saúde, não é para mim comprar besteira. Certo. Então, para o senhor, a sugestão que o senhor teria para a resolução desse conflito seria, então, o parcelamento do valor... o valor subsequente do que o plano não cobrisse. Sim, certo? Porque a senhora falou para mim pagar R$700. Ou ela vai pagar R$700, eu já estou meio... Certo, com calma a gente pode... Eu não entendi muito bem. Então, quanto que eu tenho que pagar para a senhora? É isso que eu não consigo entender. Eu estou lhe fazendo a proposta de eu, enquanto plano de saúde, pagar R$700 dessa parte dos 1.500. Quanto que eu vou ter que dar para a senhora? Senhor Romualdo, peço que o senhor só se acalme um pouco. Qualquer coisa a gente pode parar a sessão, uns 15 minutinhos, se os senhores preferirem. Só mantemos assim, para se acalmar. Eu preciso tomar um pouquinho d'água. Certo, então a gente vai parar alguns minutinhos, pode então em ser? seguida a gente retorna, tá bem? Tá. Então tá. Então, senhor Romualdo, agora que a gente já fez essa pausa para o senhor se acalmar, o senhor acha que a gente pode retomar? O senhor está mais calmo? O senhor consegue manter assim agora para a gente fazer um acordo aqui? Estou sim, seu Lucas. Vamos continuar. Então tá. Nesse momento eu pergunto às procuradoras, as senhoras conversaram com seus clientes antes de chegar aqui, o que as senhoras têm a sugerir para a resolução disso? Sim. Então agora no intervalo eu conversei com o meu cliente, bem como eu conversei com a advogada do plano de saúde. Certo. E para resolver logo esse conflito, eu tenho uma sugestão que seria o plano cobrir 1.200 e o seu Romualdo parcela R$300, né, em 3 vezes, sei lá como ficar melhor para ele, porque para ele é inviável ele pagar mais de R$100 por parcela, imagina 1.500. Então, a gente desiste de entrar com a ação e desde que o plano aceite nesses moldes a nossa sugestão. Certo, então seria, só um minutinho, seria R$1.200 então cobridos pelo plano. Isso. O seu Romualdo parcelaria então o restante de R$300 em 3 vezes. Como fica melhor para ele, não proposta. pode ser mais de R$100, ele não tem condições. Certo, tá bem. Doutora Vanessa, a senhora tem alguma sugestão? Sim, eu conversando com a minha cliente, mesmo que que eles sejam uma empresa assim de grande porte, não tem como efetuar essa quantia desse valor. Tem que ser menos do que 1.200, até porque já era combinado que seria em questão de consideração com o senhor, pela questão do tempo desse plano de saúde. Então, conversando com a minha cliente, esse valor se torna ainda um pouco alto para nós, esses 1.200. A forma como o senhor deseja pagar, aí pode ser bem flexível, desde que o senhor efetue o pagamento para nós, tudo bem. A gente pensou, seu Romualdo, em nós, enquanto plano, pagar R$1.000. Nós não podemos pagar mais que isso. Mas aí, o restante, os 500, a gente pode fazer... Só um minutinho, senhor Romualdo, por gentileza. Mas o restante, o senhor pode fazer R$500 em 5 vezes. Fica R$100 por mês, como a sua advogada falou. Para mim ainda é muito pesado. Para mim fica difícil. Mas eu quero resolver essa situação. E aí eu não vou ter que pagar aqueles R$2.000 lá Não, perito, pelo que eu entendi aqui, a perícia fica dispensada. Eu tenho que pagar só R$500. Isso. E eu sei que a senhora vai me entender, mas não dá para eu fazer em 10 vezes de R$50, fica ruim?
Pode, então, desde que o senhor pague, então pode ficar em 10 vezes. A senhora ia me ajudar muito. Tá, porque então, eu quero resolver. então vamos Certo, resolver dessa certo. forma. Eu quero então. resolver. A senhora me ajuda muito se a senhora conceder então. isso aí pra mim. Ok. Tá, então pode ser. Porque eu assim. sempre pago em dia, seu Lucas. Sim, eu claro, pago claro, meu eu plano em acredito. dia e eu vou pagar em dia esses 50 Certo, reais. eu também. acredito no senhor, certo. Eu Então, sabia que eles iam entender meu lado também. certo. Eu vou então fazer o... Vou minutar aqui a nossa ata. Em seguida eu realizarei a leitura. E a gente pode finalizar então essa sessão com um acordo, certo? Sim. Todo mundo Eu concorda? vou conseguir fazer meu exame, Sim, então senhor eu vou Romualdo. pagar 50 reais por mês Vai. mais. Isso, senhor Romualdo. Até o dia ficou bom agora, seu Ah. Lucas. Eu Até o dia acredito. ficou bom, seu Aham, eu Lucas. falei pro senhor que se tudo der certo a gente sairia daqui com acordo e... Eu não vou precisar ir mais lá no juiz lá. Então, Não, fica dispensado. Sério? A gente, com o nosso acordo aqui, vocês não irão para a seara judicial. Eu só vou terminar de redigir a nossa ata aqui, então, da maneira que ficou acordada. E em seguida eu realizo a leitura para vocês, tá bem? Tá bem. Que bom. Obrigada. Certo. Então eu vou realizar a leitura agora da ata para vocês, tá bem? Aberta a sessão de conciliação, comparecem os conciliantes Romualdo Rodrigues Ugoski e a empresa Plano de Saúde Unisaúde, representada então no momento pela senhora Marília Duarte. Neste ato, o senhor Romualdo, representado pela sua procuradora, senhora Bárbara Silva, OABRS 1225253, e a senhora Marília Duarte, então, é a empresa Unisaúde, representada pela doutora Vanessa Costa, OABRS 32650. Foi dito que, após ouvidos ambos os participantes, restou exitosa a sessão. Em prosseguimento, foi proposta a conciliação, que resultou efetiva nos seguintes termos. A empresa Unisaúde compromete-se em realizar o pagamento no valor de R$1.000 e o saldo remanescente será pago pelo conciliando do Sr. Romualdo em 5 parcelas de... Desculpe, 5 parcelas não, vou alterar aqui. O senhor me assusta, seu Lucas. Desculpe. O saldo remanescente será pago pelo conciliando Romualdo em 10 parcelas de R$50. Isso. Com o vencimento no primeiro dia útil dos meses subsequentes, o pagamento será realizado através de transferência bancária à conta do Sr. Romualdo, certo? Tá bem. Fica então o Sr. Romualdo ciente de que, em caso não haver o seu pagamento, o senhor estará suscetível ao pagamento de uma multa em ressarcimento à empresa. Tá bem? E resta o compromisso dos conciliandos que, com relação ao pagamento, aguardarão o prazo de 10 dias para adotar as medidas necessárias a evitar o ajuizamento da ação judicial, certo? Em caso do Sr. Romualdo descumprir, o senhor tem total liberdade para, então, ingressar com uma ação contra ele. Da mesma forma, o Sr. Romualdo, em caso haja algum problema, o senhor também está permitido de realizar alguma ação contra eles, mas... estejamos todos cientes, então, de que esse momento hoje que foi para evitar qualquer desgaste processual, certo? Então, se todo mundo cumprir com a sua parte direito, não será necessário, tá bem? Ainda resta o compromisso dos conciliantes, ok? Essa parte já li para os senhores. Encaminho os autos ao juízo para homologação do presente acordo, presentes, cientes, nada mais, certo? Alguma alteração? Não. Tudo Nossa certo? parte nada. Certo. Então tá, eu vou imprimir e passo para os senhores assinarem, certo? Só um minutinho. Deu certo, doutor? Aqui, senhor Romualdo, o senhor pode Coisa boa, né? publicar aqui e assinar aqui. Só assinar e tá tudo certo, Só seu assinar. Lucas. Uhum. Então tá. Pra quem quer Pode agora, passar seu para a Lucas? procuradora. Certo, então, pessoal. Certo. Muito bem, que bom que conseguimos chegar a um acordo aqui para evitar a seara judicial. Então, espero que dê tudo certo para o senhor Romualdo.
que o senhor consiga então realizar seu tratamento com tranquilidade, que dê tudo certo. E agradecemos também a participação das senhoras presentes aqui hoje na celebração desse acordo. Então, estão dispensados. Muito obrigado mais uma vez por terem vindo, por terem deixado os seus compromissos de lado para comparecer a essa solenidade. Tá bem? Então, dispensados, um bom dia para todos e até mais. Obrigada. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigada, doutora. Obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigada, seu Lucas. Vamos lá, doutora. Certo? Até mais.